Olá, advocacia alagoana, advocacia brasileira. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Papo Law Trend e com a nossa querida Natália Coelho Peixoto, que é a nossa presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia, e hoje teremos a honra de receber os maiores nomes do mundo jurídico, dono de uma banca de advocacia, referência em todo o país e que tem uma história de vida inspiradora. Então, que muito nos honra de estar aqui nesse momento, que é o nosso querido Nelson Williams. Seja muito bem-vindo, doutor Nelson Williams, querido amigo, mais uma vez em Alagoas e participando desse podcast. Não é isso, Natália? Exato. Nelson, seja muito bem-vindos. Estamos honrados de recebê-lo aqui. Queria também salientar que a gente tem um projeto do podcast, tá? Isso aqui não é uma inovação do evento. Aqui na OAB, a gente tem esse projeto do podcast, onde todas as comissões e convidados já prestam algum tipo de entrevista ou alguma instrução aqui para os advogados e a gente sempre traz esse bate-papo descontraído. E aproveitar esse projeto para trazer para o Law Trend também com o nome Papo Law Trend e aproveitar também para tirar algumas dúvidas que todo mundo, todos os advogados, acredito que você também já está muito acostumada a responder essas perguntas, mas a gente precisa deixar gravado aqui para a história, né, do Law Trend. A minha primeira pergunta é justamente quais são as suas maiores influências ao longo da sua carreira e também os seus desafios profissionais. Eu queria muito, porque acho que todo mundo fica curioso como uma pessoa, para chegar nesse patamar, se sente influenciada por alguém também, e como foram esses desafios ao longo da carreira. Mas antes eu queria que ele dissesse quem é Nelson Williams. Bom, Wagner, Natália, colegas, né? Para mim é uma honra estar de volta aqui em Alagoas e estar num evento tão importante quanto este, né, da Ordem dos Advogados alagoana, e traz tanto conhecimento quanto também as novas tendências, né, as inovações. E respondendo a primeira pergunta, acho que quem é o Nelson Williams? O Nelson Williams, eu sou advogado, tenho 53 anos. Este ano tive o prazer e o privilégio de comemorar 30 anos de formado. O escritório Nelson Williams também neste ano está fazendo 25 anos, ou seja, é um ano muito especial para mim, para nós, do nosso escritório. E o Nelson Williams, a história do Nelson Williams é uma história muito parecida com a história de milhões de jovens brasileiros. Eu sou filho de pais semi-analfabetos do interior do Paraná. Eu, na época que eu fiz faculdade, eu fui o primeiro a fazer faculdade na família, né, no primeiro eixo familiar, ou no primeiro grau familiar. Nós não tínhamos ninguém que tinha feito curso superior. Eu fui o primeiro a fazer. Fiz, passando por todas as dificuldades possíveis e imagináveis, realmente uma situação extremamente difícil. E isso, de certa maneira, essa história, ela reflete a história de muitos, né? E ao longo do tempo, aí eu gosto de sempre exaltar e deixar bem claro que eu gosto de contar com muita humildade a minha história. Por quê? Porque ela ainda está sendo construída. Eu tenho 25 anos de escritório e 30 de advocacia. E tenho 53 anos, ou seja, ainda existe, na minha percepção, muita coisa. E os desafios, na linha do que você me perguntou, Natália, os desafios são enormes, né? Se antes eu tinha um desafio que era iniciar, a fazer a coisa começar a acontecer, né? O escritório se desenvolver, hoje, com uma estrutura do tamanho que nós temos, os desafios continuam grandes. Ou seja, só muda a forma, né? Mas os desafios são constantes. E a vida é feita de desafios. Eu sempre, quando eu estou falando para jovens estudantes ou jovens advogados, profissionais, eu sempre falo, a vida ela não é um mar de rosas, um céu de brigadeiro em que você não vai ter turbulência ou não vai ter mares revoltos, né, durante a sua vida. Então, isso também faz parte até da essência da vida, da graça da vida. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Nunca fez bom marinheiro. E os desafios, eles vêm para serem superados.
né, serem contornados, serem superados, e faz parte. E eu gosto de dizer até hoje, né, contar um pouco da minha experiência até hoje para esses jovens e que sirva como um peixe sendo servido sobre a mesa. Tirem os espinhos e apreciem a carne, porque cada um tem a sua história. Cada um vai construir a sua história, tem a sua realidade. Adapte a história do Nelson, aquilo que lhe é pertinente, conveniente, à sua realidade, e dali construa a sua história. Então é mais ou menos a linha de incentivar as pessoas. Contar um pouco do que deu certo, um pouco também do que deu errado. Porque também o Nelson, como eu bem disse, tem inúmeros desafios, tem inúmeros acertos, mas também inúmeros erros, inúmeras coisas que não deram certo. Então é importante trazer isso de uma maneira muito consistente, muito real, para que as pessoas realmente se identifiquem, né? Não é o Nelson Williams, não é um super-homem, o Nelson Williams é um homem, sujeito a acertos e sujeito a erros. Nesse eixo ainda de desafios e unindo a temática do evento, eu queria entender um pouquinho assim da sua perspectiva com relação à tecnologia, como é que você utiliza para o seu escritório, né? Se é um desafio bom, é ruim, enfim, como a tecnologia tem ajudado nas atividades do escritório Nelson Williams. E como você se inseriu nesse contexto tecnológico, porque eu tenho 43 e eu tenho dificuldade, você tem 53, então assim, você pegou uma era analógica e você é uma pessoa que tem muita habilidade. Então, como é que foi essa mudança aí, esse giro? Wagner, eu peguei a transição do analógico para o digital. Eu fiz curso de datilografia e tirei o diplominha de datilógrafo profissional. E começo com a máquina de escrever. Logo em seguida, o computador. Logo em seguida, o advento do celular. Depois, o smartphone. As mídias sociais. E agora nós estamos na era da inteligência artificial. Então, são grandes transformações profissionais na vida secular, na vida profissional, né, de uma maneira geral, em curto período de tempo. Eu falei, eu me formei há 30 anos e vi muitas coisas se alterando. E aí eu gosto de sempre citar aquela máxima que, ainda que erroneamente atribuída a Charles Darwin, ficou famosa sendo atribuída a Charles Darwin. Não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta que sobrevive. Nós devemos nos adaptar. É uma velocidade assustadora a tecnologia, a forma como as coisas mudam? Mas eu acredito que, como eu disse, desafios vêm para serem superados. A gente também tem que estar sempre muito disposto a aprender, Wagner, e isso é uma coisa que eu sempre procuro ficar com a disposição. Eu tenho aqui na minha mão, eu estou agora na minha mão aqui com um iPhone, e eu tenho um Samsung. Eu tenho 2 telefones. Por quê? Porque eu não quero ficar preso em uma única linguagem. Tá? Eu quero trabalhar nas duas. E eu procuro tudo que eu tenho no meu iPhone, eu tenho no meu Samsung. E os 2 são smartphones, os 2 eu procuro trabalhar. De tempos em tempos eu estou com um outro na mão. Hoje, por exemplo, eu esqueci dentro do carro, a hora que eu cheguei no aeroporto, o outro. Porque o principal ainda é o iPhone. Mas eu procuro sempre estar treinando e acompanhando, né? Eu assino, né? Eu marco para que eu receba notificações sobre tecnologia. Então, se antes a gente só mirava as coisas, as novidades sobre direito, as atualizações da legislação, só o nosso mundo, hoje é necessário que nós estejamos muito mais abertos. Eu procuro me informar o máximo possível de vários temas, até não ligados necessariamente ao direito, que é exatamente para tentar acompanhar. E mesmo assim não é fácil. Então, pelo menos comigo tem funcionado até hoje, né? Então, estamos nos encaminhando para o final, porque em breve, né, agora daqui a pouco, o Nelson vai abrir o nosso evento com a palestra magna dele.
E eu gostaria, assim, de finalizar realmente para deixar gravada aqui uma mensagem sua para os advogados alagoanos, né? A gente está aqui fazendo um evento a nível regional e, quiçá, nacional, mas é importante ter esse olhar também para o Nordeste, para Alagoas, e queria que você deixasse uma mensagem especial para os Isso. advogados. E dizer que tudo que você já colocou aqui para a gente identifica muito com a cultura nordestina. A gente costuma dizer que nós nordestinos somos feitos à base da diversidade. E é isso que nos torna um povo forte, porque as condições naturais não são as melhores. Tem a seca, enfim, às vezes quando chove dá enchente. Então, a gente se identifica muito com histórias de superação, com histórias de resiliência e, sobretudo, histórias que nos remetam à fé. Não importa se você tem uma religiosidade, importa ter fé. Fé na vida, fé nas pessoas, fé em Deus que eu tenho, mas quem não tiver, tenha fé na vida, fé nas pessoas. E acredite, porque assim, você é um exemplo para a gente, então deixa essa mensagem aí para essas gerações que precisam de inspiração. Bom, quando eu iniciei a minha carreira profissional, desde a época da faculdade, você vai observando determinadas coisas que você nota que fazem muita diferença. Primeira coisa que faz muita diferença na vida de uma pessoa é a coragem. O filósofo diz que a coragem era a primeira das virtudes, a que garantia as demais. Dificilmente você vai conseguir ser bem-sucedido em qualquer coisa se você não tiver coragem. E o que é coragem? É a ausência de medo? Não. É agir apesar do medo. Medo todo mundo tem. Quem não tem medo é uma pessoa que perdeu a esperança em tudo, né? Um suicida, uma pessoa que não perdeu a esperança na vida, né? E essa pessoa não tem medo, né? Porque para ele, teoricamente, ele não tem esperança em mais nada. Mas medo é algo natural e agir apesar do medo. Então, primeiro é a coragem, né? Está passando um momento difícil, tenha coragem, vai passar. Está passando um momento bom, tenha coragem, porque também momentos bons passam. A vida é cíclica. Coragem. Nunca deixe ela te abandonar. Agir apesar do medo. Resiliência. Capacidade de se reinventar. Nós passamos época agora que as transformações são mais rápidas. Você tem que ter essa capacidade de adaptação a novos tempos, a novas realidades. Então, seja resiliente. Não seja cabeça dura. Porque, veja bem, às vezes a pessoa confunde ser forte, ser firme, e com teimosia. E, na verdade, é teimoso, não muda. Eu nasci assim, vou viver assim, meus conceitos são esses, eu não mudo. Tem que ter uma cabeça mais aberta a mudanças, né? Principalmente para acompanhar esses novos tempos. E, não menos importante, tenha planejamento. Administração. Quando eu falo de planejamento, administre sua vida. Existem coisas que dependem de nós e coisas que independem de nós. Tudo que depender de você, faça com diligência, com cuidado, com cautela, usando a sua inteligência. As que não dependem, não dependem. Não acontece e tal. Eu procuro esses conceitos, eu coloco na minha vida aí nos últimos, eu vou falar assim, que eu me recordo nos últimos 30 anos. E graças a Deus até hoje tem dado certo, espero que continue. Então, se eu puder falar algo aos nobres colegas, eu diria isso. Essas 3 coisas, coragem, resiliência e planejamento. Perfeito, eu vou deixar Obrigado. as palavras finais. Agradeço sua participação mais uma vez no nosso Papo Law Trend e deixar as palavras finais para o nosso presidente Wagner. Não, só agradecer, dizer que momento ímpar da história da nossa OAB Alagoas, recebendo um grande nome, uma figura humana também extraordinária, e dizer que foi muito rico essa história de coragem, de superação, e que nós possamos levar isso à frente, que as pessoas possam se identificar, fazer a sua melhor história. Vocês não vão ser o Nelson Williams, mas vocês podem aprender muito com a história do Nelson Williams e ser o melhor que cada um pode ser. Inclusive ser melhores que o Nelson Williams até. Quem também, fala né? muito sobre isso é o Cortella. Você não precisa ser melhor do que o outro. Você tem que ser o seu melhor, a sua melhor versão. E é isso que nos move, esse propósito que a gente tem feito na gestão. E só para encerrar, vou citar uma máxima do meu xará, Nelson Rodrigues, agora no caso jornalista, não advogado, que ele fala, né? Procurei ser o máximo possível de mim mesmo. Perfeito. Com isso, aí encerramos o Papo Law Trend em alto nível, em grande estilo. E curtam todo o evento aqui. São 3 dias de imersão na área tecnológica de inovação.
e agora a gente vai com tudo para esse grande evento. Obrigado, Nelson. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, presidente. Obrigada. Obrigado, Natália. Até o próximo podcast. Obrigado, gente.